O século era 17 e a Companhia das Índias Ocidentais voltou os olhos para a capitania que dava mais lucro no Brasil, Pernambuco. Após uma tentativa fracassada de dominar a Bahia, que não durou mais que um ano, a Companhia das Índias Ocidentais decidiu então invadir outro lugar, um lugar chamado Pernambuco, cujo donatário da capitania, Duarte Coelho Pereira, havia, através de uma inteligente estratégia, contratado especialistas, a saber, entre muitos cristãos novos, que eram peritos no plantio da cana-de-açúcar e em construções de engenhos para a produção do ouro branco. Era o século XVI. Muitos vieram da Ilha da Madeira, onde já havia ali o plantio da cana-de-açúcar, o seu cultivo e a extração do próprio ouro branco. Entre os contratados estava Diogo Fernandes, o marido da conhecida heroína Branca Dias. O sucesso foi tão grande que atraiu olhares que planejavam uma repentina invasão. Em 1930, mais de 50 navios da Companhia das Índias Ocidentais aportaram no litoral olindense, enquanto uma tropa vinha pela retaguarda, pelos caminhos de Pau Amarelo. Então, em volta de rumores de traições por parte dos cristãos novos, que eram sempre acusados pelas desgraças de qualquer coisa que houvesse em qualquer lugar, por serem apenas judeus, diziam esses ter facilitado a invasão das tropas holandesas, pelo fato de que em um dia só Olinda foi dominada e tomada. A estratégia militar usada pelos holandeses foi fatal, sem deixar chances para uma reação portuguesa, que depois de uma sangrenta batalha se renderam às tropas flamengas. Olinda foi incendiada e destruída. A sede da companhia passou a ser a Ilha dos Arrecifes dos Navios, conhecida hoje como Recife. Recife era um porto natural formado por rochas aquáticas, rochas submarinas, que naturalmente fizeram um cinturão protetor. As águas impetuosas do mar batiam com força nessas pedras, mas não iam para o continente, fazendo com que ali se formasse um tranquilo porto natural para a atracagem dos navios ou das caravelas. O Conde Maurício de Nassau é designado para desenvolver a nova sede holandesa. Maurício não vê muita relevância na Ilha dos Arrecifes, até porque era uma pequena faixa de terra. Na verdade, era apenas um istmo que ligava a Ilha dos Arrecifes até Olinda. Então, na ilha seguinte, a ilha de Antônio Vaz, Maurício manda construir o seu palácio. E através de profissionais que ele traz, começa a moldar a nova estrutura do domínio holandês. Um importante judeu chamado Duarte Saraiva, que já havia morado antes em Olinda, no século XVI, compra alguns lotes de terra na Ilha dos Arrecifes. 3 lotes de terra. Duarte Saraiva, através de informações,
da possível segurança no novo lugar que nascia, a cidade Maurícia, 200 famílias de judeus pedem permissão à Companhia das Índias Ocidentais para se estabelecerem na nova cidade. Tem documentos que pelo menos umas 60 casas ou mais um pouco pertenciam aos judeus, na agora conhecida como Rua dos Judeus. Maurício de Nassau governou não só para um grupo de pessoas, mas para todos. Os cristãos não foram proibidos de ficar na cidade depois da invasão holandesa. Os holandeses eram protestantes e, portanto, não eram bem vistos pelos cristãos católicos, assim como também não eram os judeus e outros grupos. Com comunidades já edificadas e muito movimentadas em Amsterdã, os judeus em Recife ou Maurícia foram importantes aliados de Maurício de Nassau. Judeus que chegaram no século XVI e que tinham sinagogas secretas proibidas sob risco de morte, agora tinham uma grande e imponente sinagoga, e isso atraiu a ira da Inquisição e atraiu a ira também de pessoas imponentes do credo católico que constantemente reclamavam a Maurício de Nassau a liberdade, entre aspas, exagerada que ele dava aos judeus e a abertura no comércio, para que os judeus permanecessem tranquilos em sua sinagoga e na rua. Eles não poderiam mais rezar em voz alta, não poderiam estar usando as roupas religiosas pelas ruas, nem fazer passeatas ou alguma menção da sua religiosidade. Como sempre, os judeus eram bastante incomodados pelos cristãos e alguns invejosos que os viam como aproveitadores e traidores. A comunidade Sul Israel contratou um dos maiores rabinos da época, o rabino Isaac Aboab da Fonseca, que era de mesma origem deles. Aboab nasceu cristão novo. E em Amsterdã, ele retornou às suas origens judaicas, se tornando um dos mais famosos e fortes rabinos. Ele foi o único rabino da Kahal Tzur Israel até hoje. Maurício de Nassau é retirado do governo e após a sua saída as coisas pioram muito para os judeus de Recife. Os judeus naquela época chegaram a ter 6 a 7 engenhos de cana-de-açúcar, o que era um absurdo à vista daqueles que sempre tentaram reter os judeus de prosperarem naquele lugar. E durante o governo de Maurício de Nassau, os judeus construíram ponte, organizaram o comércio e serviam de intérpretes nos negócios entre holandeses e portugueses. Aproveitando também, faziam seus próprios negócios, pois eram poliglotas. Foram feitas muitas invasões fortíssimas. Um dos cercos fez com que muitas pessoas ali morressem de fome. O primeiro poema hebreu das Américas, conhecido popularmente como Micamorra, como que Deus ali fez muitas maravilhas por eles, quando os livrou da fome que ali estava perdurando, enviando 2 navios que conseguiram trazer suprimentos kosher para a comunidade, e foi considerado uma providência divina, um milagre. Os navios Falcão e Elizabeth, a salvação de Deus para a comunidade Tzur Israel. Na última batalha
chamada a Batalha dos Guararapes, as tropas pernambucanas e luso-portuguesas conseguem finalmente vencer os flamengos. E os judeus e os holandeses são obrigados a deixar a cidade de Maurícia. O prazo de 3 meses é dado e também é decretado que só os que vieram de Amsterdã como judeus teriam direito de retornar como judeus que eram. Mas aqueles que vieram como cristãos novos seriam proibidos de sair e, consequentemente, receberiam as punições da Inquisição. Se podia levar, foi levado em mais de uma dezena de navios. Todos os utensílios, utensílios sagrados, objetos sagrados da Kahal Tzur Israel foram retirados e levados com os judeus para Amsterdã e também para Nova Amsterdã, na América do Norte. O nome da rua é trocado para Rua da Cruz e o prédio da sinagoga é doado a João Fernandes Vieira, um dos principais que batiam de frente contra a comunidade judaica, sempre citando Maurício, a fechá-la, ou não dar abertura para que os judeus pudessem vivenciar a sua fé, a sua tradição, a sua religião. A sinagoga é dada como prêmio, como se dissesse, de fato agora você conseguiu expulsar seus inimigos, João. Ele fecha a sinagoga durante muitos anos e ela vem à ruína. Em seguida, ele doa o prédio da sinagoga para a ordem dos padres oratorianos, que reconstroem as suas estruturas em cima do que sobrou da antiga sinagoga e ficam lá por centenas de anos, até que também, por sua vez, doa o prédio à Santa Casa de Misericórdia. Daquele momento em diante, o prédio da sinagoga ele é cedido e também alugado para várias finalidades, como orfanato, depósito de materiais, loja bancária e lojas de comércio. A história é apagada e esquecida. E depois de muito tempo, centenas de anos, em 1999, redescobrem, através de documentos, uma menção de que no século XVII teria existido uma sinagoga importantíssima naquela que era chamada de Rua dos Judeus. A influência judaica desses judeus vindo de Recife, na hoje Nova York, é tão forte que o que se diz por aí é que os judeus de Recife é que fundou a cidade de Nova York. Que não é a realidade, mas que esses judeus de Recife tiveram uma forte participação e oficialmente foram os que realmente fundaram a primeira sinagoga dos Estados Unidos. Isso é a pura verdade. Tzur Israel, em 2001, foi resgatada como centro cultural e com uma função de museu. Ela abrigou o arquivo histórico judaico de Pernambuco durante vários anos. A cada dia mais, a Kahal Tzur é reconhecida no mundo inteiro. E hoje em dia, a Rua dos Judeus, no século XVII, é chamada de Rua do Bom Jesus, mas com um pequeno detalhe. Em cada esquina das ruas e no meio, existe uma placa onde se diz: Rua Bom Jesus, a antiga Rua dos Judeus, de 1636 a 1654. O poema do grande rabino parece ressoar no interior
da restaurada sinagoga, inspirada num pequeno trecho do Cântico de Moisés, que fala sobre a abertura do Mar Vermelho, Mi Kamorra Baelim Adonai, Mi Kamorra Nedar Bakodesh, onde diz: quem és como tu, ó Deus? A Kahal Tzu revive este poema e faz ecoar e mencionar para o mundo inteiro que aquilo que Deus determina não pode ser apagado. Porque não há ninguém como ele é. O que antes não se conhecia, hoje é mencionado em vários lugares, que Pernambuco é o berço do judaísmo no Brasil, onde as mais importantes sinagogas foram fundadas, desde as secretas até a primeira sinagoga oficial das Américas, Kahal Tzu, Israel. Mi Kamorra Baelim Adonai, Mi Kamorra Nedar Bakodesh, Norat Hilo. Até a próxima, pessoal. Direto daqui de Kiryat Yam, em Israel.